Olá, uma boa noite a todos e a todas que estão nos acompanhando em mais um Hangout do Núcleo de Pesquisa de Ciências. A todos e a todas que estudam, curtem ou têm alguma curiosidade ou afinidade com o assunto do dia de hoje. Bem, o tema de hoje são as cosmologias gregas. E para isso, nós convidamos o Dr. Marcos Reis para poder conversar um pouquinho sobre isso. Gostaria de dar uma boa noite e agradecer a presença do professor. Boa noite, muito obrigado aí pelo convite. E também junto com a gente está aí a Bruna, né, que sempre nos ajuda na mediação. Boa noite, Bruna. Boa noite, Bruno. Boa noite, professor Marcos. Boa noite, pessoal. Bem, então, para iniciar o Hangout de hoje, nada melhor do que conhecer um pouco melhor o nosso convidado especial. Apesar da gente sempre colocar as informações de currículo Lattes, botar alguma coisinha a mais, nada melhor do que conhecer Marcos por ele mesmo, né? Marcos por Marcos, né? Então, a primeira pergunta não poderia ser outra. Professor, você poderia nos contar qual foi a sua trajetória acadêmica? Tá certo. Então, o que aconteceu comigo foi que eu tive aulas de filosofia no segundo grau. Eu sempre gostei muito de física e matemática. E esse sempre foi o assunto que eu achava que eu ia estudar, física ou matemática. Mas quando eu descobri a filosofia, eu vi que tinham questionamentos que como se estivesse na base da própria física. Eram questionamentos sobre grandes conceitos primordiais, como o que, né, o que é o ser, que seria o conceito mais amplo possível, né, como também o que é o conhecimento, como o que é a beleza, né, o que é o ser humano, né, que são questionamentos, digamos, os mais amplos possíveis. Isso me seduziu muito, né, e eu cheguei a fazer vestibular tanto para física quanto para filosofia e acabei ficando na filosofia mesmo. E dentro da filosofia, de novo, eu sempre me interessei pelos gregos, que eu achei que lá eles eram os primeiros a olhar para o mundo com esses olhos questionativos que o ser humano tem. Então, para mim, os gregos são como que a infância da própria humanidade, assim. E eu sou apaixonado pela língua grega, pelos pensadores gregos, e acabei ficando nessa área, estudando a língua grega, estudando especialmente Platão, né? E sempre trabalhei com um único tema dentro da filosofia, que é um tema que vincula o pensamento filosófico com a forma que a gente vive, né? Porque para os gregos a filosofia não é alguma coisa abstrata ou separada da vida. Ser um filósofo na Grécia clássica é ter uma postura diante da vida, é viver de uma determinada maneira. E isso sempre me seduziu, começando pelo o diálogo em que Platão descreve a morte de Sócrates, né? Sócrates foi condenado à morte em Atenas, e ele toma cicuta, né, um veneno típico para quem é condenado à morte, só que ele está muito feliz ao morrer. Por que ele está feliz? Porque ele acredita que a morte faz parte da vida e que não tem sentido ter medo da morte. E quem transformou a vida dele assim foi a filosofia. Então, desde aí, eu sempre fiquei pensando, que filosofia é essa? Que tipo de pensamento é esse que pode transformar a vida da pessoa? Né? Então, eu sempre tive uma preocupação ética nos meus estudos, né? Como que a filosofia tem essa repercussão. Então, na graduação, no mestrado e no doutorado, eu estudei Platão, em geral, mitologia grega, também um pouco de pré-socráticos, um pouco de Aristóteles, mas sempre com esse tema, né? Como que a filosofia pode ser alguma coisa que transforme a sua vida. E depois que eu terminei o doutorado, eu comecei a continuar nos estudos gregos, indo mais para o helenismo, né? As escolas helenísticas são as escolas que vêm depois de Sócrates, Platão e Aristóteles, que são as escolas, digamos, as escolas clássicas, né? Especialmente Platão e Aristóteles, né? As duas grandes escolas da Grécia clássica. E aí depois a gente tem os estoicos, os epicuristas, os céticos e depois ainda os neoplatônicos, que vão ser muito importantes para o cristianismo que vai nascer depois, né? O cristianismo absorve muito do neoplatonismo.
Então, desde que eu terminei o doutorado, em 2004, eu tenho estudado as filosofias helenísticas, mais o neoplatonismo e mais o estoicismo, mas me interessam muito todas elas. E muito ainda, um pouco desse meu interesse pela física e pela minha matemática continuou na minha vida. Né? Então, desde o doutorado, eu tenho estudado um pouco mais das físicas, né, e das cosmologias, tanto dos estoicos quanto de Plotino, né, que é o neoplatônico principal. E eu também gosto muito, fiz agora um trabalho sobre qual a compreensão do cosmos de Platão, que está especialmente no Timeu, né, e também no Aristóteles, especialmente no Decaelo, né, sobre o céu, um texto dele sobre o céu. E estou acabando de tentar organizar, junto com uma amiga, um livro em que eu apresento essas três cosmologias, tanto a cosmologia de Platão, quanto de Aristóteles, quanto a dos estoicos, pensando como que essas cosmologias influenciaram Ptolomeu, que eu acho esses devem ser mais famosos até para vocês aí, né? A concepção ptolomaica do universo vigorou aí até Galileu, né? Então foi um trabalho que eu fiz com uma amiga minha de letras, e a gente está tentando terminar esse trabalho, sobre como que Ptolomeu absorveu essas cosmologias. Então esse é meu percurso, né? Estudos da Grécia clássica em geral, língua grega, e como que a filosofia e os pensamentos filosóficos são exercícios espirituais, são exercícios de transformação de si, né? Hoje eu estou como professor na UF, né, no departamento de filosofia da UF. Lá a gente tem uma pós-graduação, um mestrado. Nesse departamento, eu, junto com outros colegas, uns 3 colegas, a gente tem um núcleo de filosofia antiga da UF, né, em que a gente tem trabalhos tanto dos pré-socráticos, quanto de Platão e Aristóteles, quanto do helenismo. E, assim, para terminar, o outro meu interesse muito é como que a filosofia grega é absorvida pelo cristianismo, né? Especialmente os primeiros padres da igreja, ali, tanto Agostinho logo depois, mas também Orígenes e Clemente de Alexandria, né? Especialmente com a mística cristã, né? Isso é um assunto que talvez não é exatamente o que a gente está pensando em falar aqui, mas é outro assunto que me interessa muito, né? Pensando sempre isso, como que o pensamento filosófico, o pensamento humano tem uma repercussão sobre a vida daquele que pensa, né? Esse sempre foi o meu tema. Basicamente isso aí. E já a gente falou qual foi a sua motivação para entrar na área da filosofia nesse ramo acadêmico, então vou adiantar um pouquinho mais. Hoje em dia, o ensino médio voltou a se tornar necessário e obrigatório o estudo da filosofia. Você acha que esse estudo que você faz, sua pesquisa sobre as cosmologias gregas, ela tem como ser abordado no ensino médio? Olha, eu acho que sim. Eu acho que a astronomia é um dos temas mais fascinantes, eu acho, das ciências. Eu não sei se todo mundo, mas eu acho impressionante as distâncias dos astros, né, o tempo dos astros. Isso coloca a nossa perspectiva, a nossa própria vida, numa perspectiva muito singular, né? Eu acho que e você convidar os jovens, né, adolescentes nessa época, para esse espanto do fato deles estarem vivos dentro de um cosmos gigantesco, né, e maravilhoso no sentido de estupendo, né, de quase que a gente sentir medo perante esse abismo que a gente tem na nossa cabeça, né? Eu acho que sim, eu acho que dá, especialmente fazendo uma parceria com instituições como o Planetário, né, em que você pode ter experiências mais próximas assim de investigação do céu, do cosmos. Eu acho uma das coisas mais sedutoras você olhar para o céu, né, de noite, né, que dá para ver, e tanta coisa que acontece no céu. Eu acho que sim, eu acho que fazendo até parceria talvez com a própria física dentro do segundo grau, né? Eu acho que sim. Bem, então, agora que a gente já conheceu um pouco mais da trajetória do nosso convidado, falamos um pouco da visão dele
da parte inicial, vamos para a próxima etapa, que é falar justamente do tema de hoje, que são as cosmologias gregas, né? E lembrando, todo mundo que está nos assistindo, vocês já podem começar a enviar perguntas pelo Facebook, pelo YouTube, mandar seus comentários. A Bruna está aí recolhendo todas essas perguntas, esses comentários, para já enviarmos para o professor e aí a gente ir debatendo o assunto. Bem, para começar, professor Marcos, a primeira pergunta poderia ser outra. Você poderia dissertar um pouco para a gente, de forma resumida, o que seriam essas cosmologias gregas? Claro. Então vamos lá. Então o ponto todo, assim, a grande diferença, né, que num primeiro momento a gente pensa até que é uma certa ingenuidade das cosmologias antigas, é que a grande maioria delas, né, você tem pensamentos diferentes, mas a grande maioria delas imagina que a Terra está no centro do universo, né, e o universo inteiro gira em torno da Terra. Eu acho essa concepção muito, na verdade, intuitiva e muito natural, na verdade. Não acho nem um pouco ingênuo. Na verdade, se você olha para o mundo ao seu redor, a primeira coisa que você vê é que a Terra está parada e os astros estão se movendo em torno da Terra, né? E, bom, a partir desse primeiro pressuposto, os dois grandes sistemas, né, tanto de Platão quanto de Aristóteles, são construídos pensando nisso, né? A Terra no centro do universo e o universo inteiro girando em torno da Terra. As outras também mais famosas, como a Epicuro não. Epicurista vai ser diferente porque ela vai pensar num cosmos infinito. Então, não vai haver propriamente um centro único, né? Mas aquela que a gente pode até falar de Epicuro, porque é muito diferente a cosmologia dele em comparação aí com a de Platão e de Aristóteles e também dos estoicos, né? A ideia toda é que a gente teria um universo fechado, né? Um universo fechado em que as estrelas chamadas fixas, né, que pela nossa temporalidade, se a gente olhasse todo dia o céu, a gente ia perceber que a grande maioria das estrelas, elas estão todo dia no mesmo lugar, né, aparecem todo dia no mesmo lugar, fora 7 astros, né, que em grego planeta, quer dizer aquele que erra, um vagante, né, planetel é o que vaga, é o que erra. Então, nesse sentido, o Sol e a Lua seriam planetes também, seriam astros, astros pensando em seres celestes, né? Seres celestes que vagam no céu, junto com Mercúrio e Vênus, que estão sempre próximo do Sol, e também Marte, Júpiter e Saturno, que são os planetas que a gente consegue ver a olho nu. Então, tanto Platão quanto Aristóteles quanto os estoicos pensavam que a Terra, então, está no centro do universo, né, e que em volta da Terra teria uma esfera, seriam feitos como uma cebola, né? Seriam esferas, assim, que vão crescendo até a última esfera, que é a esfera celeste, né? E isso fecharia o universo, né? Então, a gente tem um mundo fechado, né, com várias, digamos, seria a primeira esfera, seria a oitava, né? Depois a de Saturno, depois a de Júpiter, a de Marte, e aí Vênus, Mercúrio e Sol meio juntas ali, né? Porque se você olhar para o céu, você vê que Vênus e Mercúrio estão sempre perto do Sol, né? E, por fim, a Lua, né? Então, todos os planetas e todo o cosmos, né, seria uma grande esfera celeste, giraria em torno da Terra. Você vê a velocidade absurda, né, que essa esfera teria que girar se a Terra ficasse parada, porque em 24 horas, essa esfera celeste trafega faz 360 graus. Né? E essa esfera é gigantesca se você comparar com o tamanho da Terra mesmo. E os astrônomos, filósofos da antiguidade tinham mais ou menos uma noção, por exemplo, do tamanho da Terra e as distâncias dos planetas. Né? Mas aí a gente já tem uma diferença muito grande entre Platão e Aristóteles. Platão vai acreditar que, um ponto entre parênteses aí, todos eles acreditavam que os astros são seres vivos. Né? A ideia de um ser vivo é a ideia que tem uma determinada
e para a gente isso é muito diferente, né? Eles pensam, né? São seres vivos e são deuses, né? Aristóteles fala isso explicitamente, né? Os astros são tipos de seres vivos, são e teriam um tipo de pensamento, né? Se moveriam matematicamente, expressando até esse pensamento que eles têm. Né? Então, o próprio movimento matemático é uma manifestação do tipo de vida que eles têm. Né? Mas você tem aí já uma diferença. O que é muito famoso em Aristóteles, né, é a constituição do universo todo em dois grandes mundos. O mundo supralunar, né, da Lua para cima, feito por um quinto elemento, né, que ele vai chamar de éter, e o mundo sublunar, que é o mundo abaixo da Lua e todas as coisas que estão perto da Terra, que são feitos pelos 4 elementos: fogo, terra, ar e água. O ponto é que cada um dos elementos tem um lugar natural. Porque a ideia lá do Aristóteles, falar um pouco mais do Aristóteles, porque vai ter uma repercussão muito grande, é essa doutrina que vai ser aceita pelo cristianismo, né? Por exemplo, Tomás de Aquino cita muito Aristóteles e corrobora, de alguma maneira, o cosmos de Aristóteles. Né? A ideia básica lá, para a definição dos 4 elementos, ou melhor, 5 elementos, se a gente botar também o éter junto, é que existem 3 movimentos simples. Né? São argumentos simples que o Aristóteles vai usar para aplicar na física. Então, existem 3 movimentos simples. O movimento linear, que é dividido em 2 movimentos, né? Um movimento para um lado e para outro. Né? Você pode dizer para cima ou para baixo, se você quiser indicar um determinado direcionamento, né? Desse movimento. E um outro movimento, que é o movimento circular. Né? Então, a gente teria 3 movimentos básicos. O movimento para cima, o movimento para baixo e o movimento circular. O que Aristóteles vai dizer é que, para cada movimento simples, é necessário haver um elemento, um tipo de matéria também simples. Né? E aí ele vai dizer, a Terra é um tipo de matéria que sempre desce, sempre cai. O fogo é um tipo de matéria que sempre sobe, sempre tenta estar no mais alto possível. E aí ele vai usar um pouco de empirismo e um pouco desses princípios argumentativos que ele está usando. Né? Então você tem um subir, um descer, então você tem fogo e terra, e ele vai botar 2 elementos, que os 4 elementos eram elementos tradicionais, desde os pré-socráticos, né? A água e a terra, sim. Então a terra tenta ir o mais para o centro possível do universo, a água fica um pouco acima da terra, o ar ele tenta subir, mas ele não vai tão acima quanto o fogo. E o fogo, então, é aquele que sobe completamente, o máximo possível, entre o mundo sublunar. Então, ele percebeu o quê? Que ele já encontrou pelo menos 4 elementos simples que realizam esses movimentos simples, que é o movimento de subir e o movimento de descer. Falta ainda um elemento que faz esse outro movimento, que é o movimento circular. Você vê, um parênteses, né? Todos os movimentos são produzidos a partir desses 3 movimentos simples. Né? Qualquer outro movimento que você descrever são uma conjunção ou de um movimento circular ou de um movimento linear. Né? Então, por isso que esses movimentos são os mais básicos. E aí, ele dá um salto falando, nós percebemos os movimentos dos astros, eles são movimentos circulares, né? Já tem aí vários pressupostos, né? Mas ele, especialmente no âmbito da quantidade de observações que eles tinham feito no céu, esse era eles defendiam um movimento circular para os planetas em torno da Terra e também para a esfera celeste. Então, ele fala, assim como a gente consegue ver que a Terra desce, o fogo sobe, né, a gente também consegue ver que os astros se movem circularmente. Então, aí, ele dá conta desses princípios do movimento simples com elementos simples. Né? Por isso, então, que ele defende o quinto elemento. Né? Então, os astros são feitos de um elemento diferente, um elemento que nunca nasce e morre, porque esses 4 elementos, fogo, terra, ar e água, eles se transformam uns nos outros. Né? A Terra,
isso a gente vê, né? A água, quando a gente esquenta, vira ar. Né? Mas a própria água, quando a gente esfria, ela acabaria virando terra. Né? E o próprio ar esquentado, né, mais quente ainda, acabaria virando fogo. Então você tem aí uma transformação. Os 4 elementos se transformam uns nos outros. Né? Então você poderia dizer que os elementos têm um nascimento e uma morte. Isso está correlacionado com o movimento linear deles, né? Que o movimento para cima é oposto ao movimento para baixo. Né? Enfim, então você teria aí o nascimento e a morte dos elementos, uns sendo criados a partir dos outros. O éter é totalmente diferente. O éter, ele não tem um elemento, nem um movimento oposto a ele. Por quê? Porque o movimento circular, mesmo se for para um lado ou para o outro, né, ele tem o seu fim no mesmo ponto do que o movimento ao contrário. Né? O fim do movimento circular nesse sentido é o mesmo fim do movimento circular nesse sentido. Então, não é propriamente um movimento oposto ao outro movimento. Isso é uma tentativa de provar que não há um elemento oposto ao elemento éter. Portanto, o éter seria um elemento eterno. É um elemento que nunca nasce, nunca morre. Portanto, os seres que são feitos desse elemento também nunca nascem, nunca morrem. Esse é um postulado de Aristóteles, né? O cosmos é eterno. O cosmos nunca nasceu e nunca morreu. Mas, então, o mundo supralunar é um mundo que tem características superiores ao mundo sublunar. Superiores por quê? Porque ele nunca nasce, nunca morre. Ele é matematicamente quantificável. Né? Ele sempre repete perfeitamente os seus movimentos e os seus princípios. Já o mundo sublunar, ele é um mundo bem mais menos exato, né? Menos perfeito matematicamente, né? E é um mundo cheio de que esses 4 elementos, por força dessas transformações uns nos outros, eles acabam tendo movimentos erráticos. Né? É raro você ver uma Terra caindo perfeitamente para o centro, que é, na verdade, aonde ela tende para ir naturalmente, como o fogo tentando ir o máximo possível para cima. Né? Então, que concepção a gente tem aí do cosmos como um todo? Né? Você tem esses seres celestes compostos de uma matéria especial, né? Compostos de uma matéria que faz com que eles possam ser os deuses que são, umas matérias que nunca nasceram, nunca morreram, e propícias para o tipo de pensamento que eles produzem, que é o movimento, que é correlato ao movimento matemático deles. Assim, por outro lado, você tem todo o mundo sublunar, que é composto desses 4 elementos, que tem intrinsecamente esses movimentos naturais, tentando subir, tentando descer, e por esses movimentos aí antagônicos, eles acabam se transformando uns nos outros. Né? Só para fechar assim, o esquema geral do Aristóteles, né, desse cosmos do Aristóteles, você tem então essas 7 esferas celestes, né? Começando pela esfera mais acima de todas, que é a esfera celeste, né, global, que fecha o universo todo. Depois a esfera de Saturno, a esfera de Júpiter, né, a esfera de Marte. Cada uma dessas esferas tem um motor próprio, ela se move circularmente. Né? Você vê, os astros se movem ao contrário do que a esfera celeste. Quem gosta de olhar para o céu, né, sabe que o Sol todo dia está um pouquinho mais para trás do que o movimento circular diário. Assim como todos os planetas também estão um pouquinho mais para trás. Enfim, ele, para poder explicar o movimento de cada um desses planetas, né, desses astros errantes, ele tem que botar vários motores. É como que cada uma dessas esferas celestes, ela é um motor que carrega a esfera subsequente. E assim, subsequentemente, até o centro da Terra, né? Até a Lua, né? Até a Lua. O centro da Terra não, até a Lua. E aí, então, todos é como se fosse um grande relógio, né, celeste, que cada uma das esferas puxam, né, a outra esfera para se movimentar. Né? E aí terminaria, então, com essa grande esfera celeste. Só um ponto que vale frisar, o Aristóteles ainda coloca um Deus, que seria um Deus totalmente sem matéria, que ele chama do primeiro motor imóvel,
para fora da esfera celeste. Esse Deus, ele não faz absolutamente nada, né? Ele não age, mas ele é o objetivo de todas as outras esferas. Porque ele seria alguma coisa supramente perfeita, sumamente boa, e a perfeição dele é tanta que ele nem admite o movimento, né? Porque o próprio movimento já é uma característica de algum tipo de imperfeição, né? Então aí você colocaria, por isso que ele é chamado o primeiro motor imóvel, né? E os astros gostariam de alcançar essa perfeição do primeiro motor imóvel. Só que eles nunca alcançam, porque eles são feitos de algum tipo de matéria, né? E por isso se movimentam, né? Enfim, estou dando um quadro geral bem rápido aqui, né, do sistema do Aristóteles, né? Mas não sei, de repente vocês podem perguntar mais alguma coisa, eu posso falar mais de outros sistemas para eu também ficar falando aqui. Até falando sobre o universo aristotélico, você pode dizer quão influente ele foi na história e se você acha que ele ainda realiza alguma influência na nossa sociedade? Assim, ele foi muito influente, todo mundo fala, né? Primeiro porque Aristóteles foi muito influente por causa da influência que ele teve sobre Ptolomeu, né? E Ptolomeu foi o grande, com o texto dele, Almagesto, né? Foi a grande influência. O Ptolomeu também tem uma ciência que hoje em dia é muito mal vista, né? Enfim, mas era uma ciência seríssima, é a astrologia, né? E a gente não pode separar a astronomia da astrologia na antiguidade. Eu também tenho profundo interesse na astrologia antiga e como que ela teve um local, uma posição importantíssima, né? Especialmente em Roma, mas durante toda a Idade Média, né? Até o Renascimento, quando esse cosmos fechado, bonitinho, foi espatifado, explodido, no ótimo sentido, né? Pela luneta lá de Galileu, no Perpsílio. Mas a astrologia e a astronomia, esses dois livros do Ptolomeu, um chamado Almagesto, que acho que todo mundo conhece, e outro menos conhecido hoje em dia, mas que foi muito conhecido, o Tetrabiblos, né? Eu e a Cristina, essa minha colega que estuda ele há um tempo, a gente tem um trabalho sobre ele, que foram muito influentes ao longo de toda a Idade Média, né? Até por volta de 1500, 1600, Copérnico um pouco antes, né? Que começaram a tirar a Terra do centro e, num primeiro momento, colocar o Sol no centro do universo, né? E hoje em dia a gente não tem mais centro do universo nenhum, né? Claro, são bilhões e bilhões de galáxias, né? Paralelas umas às outras, enfim. Mas a influência foi fortíssima, né? Até por volta de 1500, 1600. Você pergunta, até hoje em dia, né? Olha, eu acho que intuitivamente é muito difícil a gente imaginar que a Terra se move, né? Intuitivamente, a gente anda na rua, pega ônibus, pega um carro, né? Vê o pôr do sol, olha, o sol está nascendo, né? A gente fala, a gente usa expressões que são expressões ptolomaico-aristotélicas, né? Que são expressões que o sol não está nascendo nenhum. Ninguém olha para o sol no pôr do sol e fala, olha, a Terra está se mexendo. Né? A gente tem uma sensação com a Terra aristotélica e ptolomaica, no sentido de que, acima da gente tem estrelas e astros que estão se movendo por cima da gente, e a Terra está parada. Eu acho que intuitivamente a gente continua sendo aristotélico e ptolomaico, né? Mas acredito que se você perguntar para a maioria das pessoas, elas sabem, né, racionalmente, que a Terra é que se move, e é só uma aparência isso que está fazendo. Mas eu acho que a gente não pode jogar fora tão ingenuamente essa intuição que a gente tem no dia a dia. Isso é uma forma de olhar para o mundo, é uma forma da gente viver, né? E isso deve ser levado a sério também, né? Já lá na época dos gregos, né, haviam grandes pensadores e uma coisa que eles se indagavam muito era justamente essa ideia de como é que era o universo, né? E não só Aristóteles, como outros grandes pensadores vieram a se indagar sobre isso.
Mas você acha que foram os principais modelos cosmológicos naquela época, além do modelo aristotélico? Então, o modelo aristotélico, porque acho que a grande questão desses filósofos da antiguidade, eu acho que a astronomia, toda a ciência, até o Renascimento, ela tinha uma preocupação ética. Ela tinha uma preocupação de o que eu estou implicado nisso, né? Então, assim, os modelos cosmológicos, eles estavam muito preocupados qual é a função do homem nisso tudo. Qual é o papel do homem? Assim, então, frente ao universo cosmológico aristotélico, o que o homem tem, né, a ver com isso tudo? Né? Então, assim, além de ter implícita na cosmologia também uma antropologia, a gente tem também uma teologia sempre implícita nessa. Um outro sistema que salta aos olhos como um sistema parecido, mas diferente, é a dos estoicos, né? Os estoicos acreditavam que a própria matéria já era o princípio divino, né? O Aristóteles coloca Deus fora da matéria, fora até do éter, né? E, digamos, esse Deus primordial, porque os deuses celestes são deuses menores, digamos assim, do que o Deus primordial, né? Esse primeiro motor imóvel. Então, o primeiro, por isso que se chama metafísica, né? A metafísica de Aristóteles, ela vai afirmar um Deus para além do mundo físico. Já os estoicos, por exemplo, vão dizer que a própria matéria já é a divindade, já é Deus. E tem alguma coisa dentro da matéria que é racionalidade, que é razão. Então, eles falam que o logos, né, o termo para razão em grego, é intrínseca a própria matéria. A matéria ela já é racional. A prova disso é que a matéria se expressa racionalmente. Se você planta, racionalmente no sentido de que ela não é totalmente caótica, né? Se você planta uma jabuticabeira, não vai nascer uma macieira. Vai nascer uma jabuticabeira, né? De uma jabuticaba nasce uma jabuticabeira. Então você tem um traço racional dentro da própria matéria. Isso eles vão falar, isso é uma prova de que a matéria é nela mesma racional. E por isso suscetível de ser pensada, né? Então esse é o sistema estoico. Mas eles também colocam a Terra no centro e o universo girando em torno da Terra. Um universo muito diferente é o universo epicurista, mas que não teve muita vigência por causa da força que o cristianismo teve. O cristianismo como uma doutrina religiosa que tem um Deus extrafísico, metafísico. Por isso que a doutrina de Aristóteles foi tão absorvida pelo cristianismo. Nem tanto a dos estoicos, mas vale citar o pensador Spinoza, muito influenciado pelos estoicos, que vai dizer que a própria natureza é Deus. Tem uma frase famosa do Spinoza que é Deus, isto é, natureza. Né? Deus sive natura. Né? Isso é uma frase típica dos estoicos. Já Aristóteles e o cristianismo separa, né, Deus de natureza. Por outro lado, você tem os epicuristas. Os epicuristas são muito diferentes e muito interessantes. Né? Eles defendiam que no final de tudo há apenas átomos se chocando ao acaso. Né? Infinitos átomos num espaço infinito se chocando. Átomos não tem nada a ver com o que a gente pensa de átomo hoje em dia. Né? Na verdade, hoje em dia é que se absorveu, que se pegou esse conceito antigo e usou para um outro objeto. Porque a palavra átomo quer dizer aquilo que não pode ser cortado. Né? Átomos, tomo é corte. Né? Então, o que não pode ser cortado é uma massa totalmente opaca, que nunca nasceu, nunca morreu também, essa massa, que são os átomos. Os átomos, eles têm formas variadas, às vezes tem uns ganchinhos, né? E eles se chocam e grudam uns nos outros. Então, os átomos se chocando ao acaso durante um tempo infinito, acaba formando os universos. E são infinitos universos paralelos. Né? O nosso universo é mais um do universo. Então, o que está movendo a matéria não é uma força racional, não é uma força divina, mas é
o próprio choque mecânico material. Só para dizer que os epicuristas, eles defendiam também que existem deuses, mas os deuses são também compostos de átomos. Tá? São compostos de átomos que se chocam, que se chocaram e acabou esses deuses sendo constituídos. Certo? Enfim, mas você tem traço, os planetas também são feitos de fogo, enfim, mas você não tem essa estrutura de que todo o universo gira em torno da Terra. Né? A Terra seria mais um planeta, né? Apesar do nosso sistema que está girando em torno da nossa Terra, existiriam infinitos outros mundos paralelos. Né? E no meio desses mundos viveriam os deuses. O Epicuro utiliza, não Epicuro, um aluno, alguém da escola de Epicuro, chamado Lucrécio, utiliza um termo chamado intermundia, que seriam os grandes espaços que haveria no espaço infinito, muito ralo de átomos, em que os deuses viveriam lá numa serenidade, numa paz eterna. Eterna porque os deuses também são compostos de determinados átomos que nunca se dissolvem. Nunca se dissolvem, não, nunca se separam. Né? Porque um átomo nunca é destruído. Né? Porque um átomo é um conglomerado de massa totalmente opaca que não pode ser cortado. Né? Enfim, esse eu acho que é um outro sistema aí bastante diferente. Né? Bem, agradecer a resposta, professor. A gente vai estar, então, passando agora para a próxima etapa, que é pegar as perguntas e os comentários de quem está aí enviando pelo Facebook ou pelo YouTube. Mas antes disso, fazer só alguns anúncios, lembrando que semana que vem a gente tem Hangout do NuPESC, como a gente sempre faz aos sábados, né? E sábado que vem, o Hangout é sobre evolucionismo e criacionismo. Vai ser com a professora Cláudia Russo, do CCS, da UFJ, vai estar fazendo uma explanação sobre essas duas conexões distintas entre a teoria da evolução e as ideias do criacionismo. E na semana seguinte, no dia 27 de junho, a gente vai estar com o professor João Torres, falando sobre os raios cósmicos. Lembrando ao pessoal também que não conhece, no Facebook a gente tem o nosso grupo dos Hangouts, né? É só vocês procurarem lá e pesquisar Hangout no PESC, e vocês poderão entrar, e lá vocês vão estar recebendo atualizações de quais são os Hangouts que vão estar passando durante a semana. Se a gente encontrar vídeos do convidado, a gente posta lá, para poder vocês ficarem sabendo o que mais ou menos ele fala, se a gente encontrar artigos, a gente também posta lá no nosso grupo. Além disso, tem o Minutos de Consciência, que é um projeto novo que nós, do Núcleo de Pesquisas, começamos agora, que são compilações desses hangouts que a gente geralmente faz. Os hangouts que geralmente duram em torno de 1 hora, no máximo 1h30, às vezes você não tem muito tempo para poder ficar assistindo ou no sábado ou durante a semana. A gente está compilando esses hangouts, colocando 4 a 5 perguntas principais, e esse Minuto de Consciência dura em torno de 5 minutos. Então, vocês vão estar recebendo sempre informações sobre buracos negros, teoria de cordas, a teoria de evolução das espécies e origem das espécies. A gente já lançou 3 vídeos, e amanhã a gente vai estar lançando o nosso 4º vídeo da nossa série Minutos de Consciência. Vai ser com o geneticista Eli Vieira, que vai falar sobre a teoria da evolução e a origem das espécies. Os outros vídeos que já foram lançados foi sobre teoria de cordas, buracos negros e a profissão de cientista com a Duília de Mello, que é pesquisadora da NASA. E o último anúncio é que dia 4 de julho tem evento com o Núcleo de Pesquisa de Ciências no Rio de Janeiro. Vai começar às 9 horas da manhã e termina às 6. É o 3º encontro de Ciências do Universo. Vocês podem já se inscrever, a Bruna está aí colocando as informações, já estamos com 180 inscritos. Então, o auditório já está chegando à sua capacidade máxima. Se você quiser participar, não quiser perder, se inscreva para não perder a sua vaga. É gratuito a inscrição, só para quem quiser certificado, a taxa de R$20. E vai estar participando aí, palestrando o Dr. Mário Novello, CBPF,
Henrique Bosch, da UFRJ, falando sobre teoria de cordas, supercordas e multiversos. E a doutora Luísa, que é pesquisadora da NASA e professora da PUC dos Estados Unidos, também vai estar falando sobre evolução de galáxias e os 25 anos do Hubble. Então é isso, galera. Vamos passar para a próxima etapa, que são as perguntas do pessoal que está aí pelo Facebook, pelo YouTube. Agradecendo sempre a todo mundo que está aí nos assistindo, a Bárbara Prazeres, a Jaqueline Barros, ao Antônio Santos, professor da UFRJ, ao Thiago Barreto Gonçalves, que sempre está aí com a gente também, ao Mauro dos Reis de Araújo, a Júlia Miara, enfim, ao João Caetano, todo mundo aí que está mandando mensagem, comentário. E a gente tem uma pergunta, professor, feita pela Jaqueline Barros. Ela pergunta o seguinte: boa noite, professor Marcos Reis. Sabemos que a filosofia, em seus primórdios, possivelmente sofreu influência de outros mundos, basicamente assim, de outras culturas também. E através das trocas das atividades comerciais e etc. Houve influência também na área da cosmologia? Legal, esse é um assunto que sempre volta, né? Qual o relacionamento da Grécia com as outras culturas ali em volta, especialmente o Egito, né? O Egito tem uma cultura antiquíssima, obviamente tem uma contemplação do céu, né? Estudos sobre o céu. E você tem alguns dados de pré-socráticos, que são, digamos, os primeiros cientistas, ou proto-cientistas, né, que viajaram para o Egito. Uma outra cultura também muito grande e anterior à Grécia são os persas, né, e os babilônios, né, que também tem um estudo astronômico e uma religião astral muito forte. Com certeza, os gregos tiveram influência do Egito em relação à matemática, em relação à astronomia, né? Isso é, de alguma maneira, datado. Frente aos persas e à Babilônia, e até também ao próprio judaísmo, que tem ali no seu Gênesis, né? Em que, se vocês forem ler ali no Gênesis, o universo vem da água ali, né? O primeiro verso do Gênesis é que bom, enfim, você tem estudos filológicos ali, né? Não só do âmbito da fé, mas parece que as primeiras concepções judaicas da criação do universo é muito parecido com as sumérias, daquele grande monstro primordial, o Tiamat, que abre os mares, né? Deus seria alguém que abre mares, né? ou que separa as águas para surgir a terra. Né? Lá tem até uma das primeiras frases do Gênesis Deus bailava sobre as águas. E você tem o Tales de Mileto, né? Digamos, seria o primeiro filósofo cientista do Ocidente, que vai dizer que tudo é água, como uma interpretação de que tudo vem da água, né? Alguns gostam até de relacionar isso com a ideia contemporânea de que a vida nasceu na água, mas não tem nada a ver o que a ideia de água ali do Tales é bem específica, né? Mas, enfim, teria, então, alguma influência dessas mitologias, cosmologias babilônicas, e também sumérias, e também judaicas, sobre Tales de Mileto? É muito difícil da gente precisar isso. É muito difícil. Eles viajaram por ali, tinha estrada, tinha modos de... Então, é possível, é possível. Você tem também, no próprio Egito, essa ideia de que tudo veio da água pelo próprio movimento do Nilo, né? O movimento do Nilo, a água, então, inunda tudo, né? Todo a beira do Nilo no verão, quando chove mais, fonte lá do rio Nilo, e quando o Nilo diminui, toda aquela área ali fica fértil, né? Enfim, as plantações se davam ali em torno do Nilo, né? Então você tem também essa ideia de que a água seria um elemento primordial no Egito,
assim como você tem no judaísmo, você tem na mitologia suméria, e você pode pensar, poxa, Tales de Mileto estava ali por volta de 600 a.C., 500 e tal a.C., será que ele não teria influência disso? Tudo bem, talvez tenha, né? Assim como também a própria geometria. A palavra geometria é uma palavra grega que vem do Egito, porque geometria é medição da Terra, né? Não sei se vocês já pararam para pensar isso, qual o sentido, por que geometria, que é você estudar triângulos, estudar círculos, né? Ou esferas, enfim, seria geometria, medição da Terra, porque vem do Egito. Quando o Nilo diminuía as suas águas, eles tinham que medir ali a quantidade de terra que tinha para plantar e dividir com os donos de terra, enfim. Daí que vem a geometria, a medição. E o que Nietzsche fala sobre os gregos? Tudo bem, os gregos receberam isso de outros povos, mas assim é como se os gregos tivessem pegado uma lança que já foi arremessada e arremessado ela mais para frente ainda, né? Então, eles absorvem, por exemplo, os gregos pegaram a geometria dos egípcios, que era uma forma de medir a terra para dividir com os donos de terra, depois que o Nilo esvaziava, e transformou isso numa ciência abstrata, né, que não precisa mais de uma medição de terra, né? Então, acho que você pode, se na Babilônia e na Pérsia os estudos astronômicos tinham uma função religiosa muito grande, nos astrônomos gregos, eles estudam o céu em si mesmo, né? Então, você tem uma diferença ali. Mas daí para uma influência da Índia e da China, aí acho que já é bem mais difícil de se precisar, né? As influências seriam ali dos povos em volta. Se eu repetir, Não, tranquilo. Temos a pergunta do Danilo Amaral. Ele pergunta se você poderia comentar um pouco sobre a escola pitagórica e o seu legado na matemática e na filosofia do cosmos. Pitágoras, ele é muito importante, né? Especialmente para Platão, né? Acho que as influências de Platão são especialmente Sócrates e Pitágoras, junto com Pitágoras também Parmênides. Os pitagóricos, assim, cosmologicamente, eles têm uma doutrina de uma antiterra, né? Porque eles prezavam muito o número 10. E se a gente for contar aí, a gente tem a Terra, mais os 7 planetas, né? Mais a esfera celeste, que daria 9, né? Então você precisaria de mais um corpo celeste para dar esse número 10. Os pitagóricos têm uma relação bastante interessante com os números, né? Eles são os primeiros a dizer que a natureza respeita as leis matemáticas, né? Nós somos isso. O Ocidente é pitagórico, né? Sem essa intuição básica de Pitágoras, a gente não teria nenhuma ciência ocidental, né? Essa ideia de que a natureza pode ser conhecida por números, né? E os números têm uma propriedade tal que, digamos, é a essência da própria natureza. Aristóteles, interpretando os pitagóricos, né, ou falando sobre os pitagóricos, porque a gente não tem nada dos pitagóricos, né? A gente não tem textos. Pitágoras, quer dizer, se escreveu, a gente perdeu tudo deles. A gente só tem outros autores citando Pitágoras, né? Então, o que a gente pode construir de Pitágoras? Ele vai dizer como se os números fossem a estrutura material do universo, né? É como se o universo fosse feito de números, né? Então, você tem aí toda uma tentativa de entender o número a partir dessa intuição primordial, né? De que eu posso entender o mundo a partir dos números, né? A partir da matemática, né? Acho que isso aí é fundamental em toda a história da ciência ocidental, né? Não sei se eu respondi. Não, eu acho que sim. A gente tem uma pergunta também, professor, da Júlia Miara. Ela diz o seguinte: professor, você acredita que a ciência hoje em dia, por não ter ética,
ética como parte das preocupações fundamentais, corre o risco de levar o mundo a caminho parecido ao que pensadores como Adorno colocam? Beleza. Isso, né? Lá na dialética do esclarecimento, lá do Adorno, o perigo da ciência contemporânea, né, e tal. E na verdade, essa desvinculação da ciência e da ética, ela foi muito saudável para a ciência em si, se é que há isso, né? Uma vontade de conhecimento puro. Né? Se a gente puder pensar por um outro lado, né, Galileu teve que negar que a Terra se move por causa das implicações éticas e religiosas que tinham, de você não colocar a Terra no centro do universo. Por outro lado, eu acho que a pergunta dela é muito interessante, da Júlia, né, porque ela está dizendo, olha, mesmo que a gente não queira, está chamando a atenção para o lado do seguinte, mesmo que a gente não queira, nós somos seres humanos, né? Mesmo que a gente quisesse ser, digamos, um cérebro puro, um cérebro neutro, que alcançaria um conhecimento neutro, nós somos seres humanos e nós estamos implicados aqui na Terra, né, e nessa vida entre outros seres humanos. Eu acho que todo cientista, apesar de querer ser um conhecedor que tem o seu objetivo primordial conhecer, ele está sempre preocupado com a vida dele e também com a vida daquelas pessoas que ele ama, que estão ao redor dele. Eu acho que você querer também expulsar completamente a ética da física é você deixar de perceber que a física ou qualquer estudo científico é feita por seres humanos, né? E sendo feitas por seres humanos, a gente está preocupado com a vida do ser humano. Eu acho que hoje em dia, com o tema da ecologia vindo aí tão sério, você tem muitos pensadores que pensam essa separação da técnica, essa suposta separação, né, da técnica e do conhecimento técnico, científico, de preocupações éticas, né? Mas eu acho que as repercussões disso são muito problemáticas. E não é à toa que, quando a gente chega em limites da ciência, a ciência sempre se recorre a intuições filosóficas. Quando a ciência não consegue dar mais conta daquilo que ela está investigando, né, ela começa a se voltar para os fundamentos da própria ciência, que aí já não é mais a própria ciência, né, já vira filosofia da ciência, né, ou a ciência tendo que filosofar, né, tendo que pensar o homem implicado nisso, e quais são os limites do conhecimento humano. E, no fundo, para que ele está conhecendo tudo isso? Para que o homem quer conhecer o que conhece? Né? É como se fosse perigoso o conhecimento também, né? Enfim, isso já é um papo longo também. A Júlia chegou a fazer uma complementação aqui. Ela diz o seguinte, pensei na dialética do esclarecimento e como esses momentos de iluminação intelectual e tecnologia das civilizações podem não nos levar a uma vida muito boa. E aí eu queria ver se você acha que a cosmologia atual está desconectada com a eudaimonia. Com a felicidade, né? Com a felicidade. Então, uma coisa que eu sempre penso assim, porque as estruturas religiosas da antiguidade estavam profundamente vinculadas com a estrutura cosmológica, né? Você pensar num único Deus, né? Num único universo, comandado por um único Deus, está profundamente vinculado com essa ideia de um cosmos fechado, em que a Terra está no centro, né? E hoje em dia, como que o homem consegue entender a si mesmo num cosmos como o cosmos de hoje em dia? Quem é o homem? Qual é a função do homem no cosmos, num cosmos tão absurdo como é o cosmos de hoje em dia? Um cosmos com buracos negros,
um cosmos com tempo e espaços tão diferentes, né? É poético isso, a gente olhar para o céu e ver que a gente está vendo o passado, né? A gente está vendo estrelas que já sumiram, né, há bilhões de anos, né? É como se a gente, quando olha para o céu, a gente está vendo um espaço temporalmente todo diferente, né? Tem estrelas que são 4 bilhões de anos, sei lá, né? Cada um com seu tempo. E eu acho que eu vejo isso positivamente. Eu acho que a gente está caminhando religiosamente para uma época, quer dizer, apesar de certos retrocessos que a gente vê aí, mas esses retrocessos eu acho que tem a ver com avanços, né, de uma necessidade de aceitar religiões diferentes, múltiplas religiões, né? Como você pode ver, né, eu posso morar num prédio e do meu lado morar um budista, em cima de mim morar um cara que é um cristão ortodoxo, né? Do meu lado é um cara que é ateu, outro lado um cara que nem pensa sobre isso, né? Eu acho que isso tem a ver com... Eu faço, pelo menos intuitivamente, essa relação. Como se a gente pudesse ver o cosmos hoje em dia, né? A a Via Láctea é uma galáxia, né, que tem bilhões e bilhões de planetas, de estrelas, ainda mais de planetas dentro dessa, acho que são 200 bilhões de estrelas só na nossa galáxia, né? E não sei, vocês aí que devem entender melhor isso podem me corrigir, né? Mas se não tem, e acho que já tem mais ou menos mapeados outros 200 bilhões de galáxias, né? Então, acho assim, seria ridículo eu imaginar que o meu ponto de vista, a minha religião, é alguma coisa central nesse universo tão gigantesco. Eu acho que esse nosso universo nos abre uma perspectiva de, gente, existem outras verdades que são verdades em outros pontos de vista por aí. Então, se o meu vizinho é budista, o cara aqui em cima, ou agora punk rock, né, o meu vizinho da frente aqui é um cristão ortodoxo, vamos viver assim como as estrelas conseguem viver umas do lado das outras numa mesma galáxia, e talvez em galáxias tão diferentes umas das outras. Eu acho que a concepção do cosmos de hoje em dia exige essa concepção múltipla religiosa, né? Essa é a minha esperança, assim, digamos assim, mas que, com certeza, a concepção de cosmos inviabiliza uma única religião centrada num único umbigo, como se essa única religião fosse a única verdadeira. Eu acho que isso é mesmo muito difícil de você imaginar um único Deus, ou um único Deus verdadeiro que construiu esse cosmos todo. Enfim, isso é um assunto riquíssimo para ser pensado, né? Eu estou pensando aqui agora junto com vocês, né? Não tem nada escrito ou estudado sobre isso. Mas eu tenho certeza, né? Eu já vi até palestras, o Vaticano, por exemplo, investe em astrônomos, investe em cosmólogos, para pensar como que a Bíblia ou o sistema católico ou cristão faz sentido na cosmologia de hoje em dia, né? E eu acho que, no mínimo, tem que se respeitar a alteridade, tem que se respeitar a diferença, tem que se respeitar as múltiplas religiões, né? Enfim. Aproveitando toda essa discussão, antes de eu pegar perguntas do pessoal que está aí, como espectadores de hoje, é muito discutido, colocado no Facebook, através de imagem, aquela ideia do princípio da insignificância, onde atualmente o homem é apenas uma partícula dentro de grandes concepções que nós temos hoje na cosmologia e na ciência. Como é que você pode fazer um comentário sobre isso? Pô, maravilhoso, eu não conhecia esse princípio da insignificância, adorei isso. Isso aí tem muito a ver com hoje em dia, esse princípio da insignificância é absurdamente maior do que na antiguidade. Para você ver, Sêneca, né, que é um autor estoico, vai comparar, digamos, colocar no seu devido lugar o orgulho do imperador romano, que acha que é dono de uma grande parte de terra, e ele compara com o tempo que Saturno demora para dar a volta em torno da Terra, que seria por volta de 29 anos.
né? Então ele fala assim, o imperador de Roma, ele é parecido com um pequeno fazendeiro que tem um curral pequeno, se comparado com o tempo, a distância que Saturno trafega. E isso é um exercício espiritual, que é uma forma assim, em vez de você ficar tão preocupado com as coisas da sua vida, se você se colocar na escala cósmica, você vai ver que as suas preocupações são insignificantes, né? Eu acho que hoje em dia, 30 anos de Saturno não é absolutamente nada, né? Se a gente for comparar com as distâncias cosmológicas de hoje em dia. Acho que esse princípio da insignificância ficou... o Freud vai falar de 3 feridas narcísicas, né? Darwin, que viu que a gente veio do macaco, né? Galileu, que viu que a Terra não é nada no centro do universo, e o próprio Freud, que viu que a nossa consciência não é o centro de nós mesmos, né? Eu acho que a ferida narcísica, que isso que você falou, o princípio da insignificância, né? Ela é cada vez mais avassaladora, né? Com as cada vez novas descobertas cósmicas que se dão. Então, pensar eticamente hoje em dia, né? E trazendo essa ideia aí que você trouxe desse princípio da insignificância, que eu acho que tem tudo a ver com o propósito ético de se estudar a física na antiguidade. Inclusive, já pegando o gancho também, tem o Mauro dos Reis Araújo, ele faz justamente essa pergunta. Ele gostaria de saber, do senhor, se você poderia comentar sobre a relação das cosmologias da Grécia Antiga com a ética, tanto daquela época como hoje em dia. Ótimo, ótimo. Não, pergunta ótima, agradeço aí o Mauro, quem eu conheço, admiro. E esse é um dos pontos mais interessantes, né? Desse relacionamento da ética com a cosmologia, né? E com a física, né? De você se colocar no seu devido lugar. Às vezes a gente fica preocupado com coisas tão ridículas, né? Perdi o ônibus, né? Ou sei lá, né? Ou perdi algum dinheiro, né? Frente ao tempo cósmico, frente ao espaço cósmico, o que é eu ter perdido um ônibus? Né? É absolutamente irrisório isso. E eu acho que isso dá um certo alívio para a vida humana. A gente coloca tanta responsabilidade e tanto peso, tanta importância para tudo que a gente faz, né? Que a gente perceber que, na verdade, as coisas que acontecem na nossa vida são simplesmente coisas corriqueiras, e mais uma das coisas bem pequenas até, comparados com o tamanho do cosmos. Eu acho que isso é muito saudável para você parar de dar excesso de importância. E um ponto interessante disso também é sempre colocar essa perspectiva cósmica com o exercício da morte. Né? O exercício da morte, que é um exercício de você se lembrar que você é mortal. Então, frente do ponto de vista do fato de que todos nós vamos morrer, né? O que é que realmente importa na nossa vida? Né? Todos nós vamos morrer, todos nós vamos acabar, né? Nada do que a gente está realmente fazendo vai sobreviver. Então, o que é que realmente importa? Né? Você tem uma coisa de um exercício, que provém do exercício dessa consciência do seu lugar no cosmos, que é uma consciência da sua própria finitude, e você reavalia o que realmente vale a pena. Vale a pena ganhar muito dinheiro? Né? Vale a pena ter muito poder político? Né? Ou vale a pena você aproveitar esse momento aqui agora e ser feliz aqui agora? Né? Eu acho que essa a ideia, talvez você já tenha ouvido, a carpe diem, né? Aproveita do momento presente. Está profundamente vinculado com o outro exercício, que é o memento moris, que é esse lembra-te da morte, com o contempla o cosmos. Né? Então, você tem aí o exercício da morte, junto
é, aproveitar o momento presente, estar consciente do seu momento presente, e o exercício de se perceber o seu lugar a partir do ponto de vista cósmico, né? Então, esses três elementos, né? Saber aproveitar do momento presente, lembrar-se de que é mortal e saber o seu lugar no cosmos, são três exercícios que estão profundamente vinculados com o estudo da física na antiguidade, né? Então, respondendo aí, qual é o relacionamento da física e da cosmologia antiga com a vida humana? Isso, eu acho que você consegue aproveitar muito mais o seu momento presente, você se taca de modo mais intenso para experimentar o momento presente, na medida que você tem, do ponto de vista cósmico, né, e do ponto de vista humano, a sua mortalidade e esse princípio da insignificância, né, que você está falando. Aproveitando isso, tem uma pergunta também que foi feita pelo Peter Ferrer no YouTube. Não é bem sobre isso, mas algo correlacionado, que é uma discussão que ele apresenta relacionada ao que Hawking falou há algum tempo atrás, que ele afirma que a filosofia já chegou ao seu final e a filosofia morreu. Se ele estaria realmente correto, se ele realmente estivesse correto, se a filosofia já está morta, e isso é um fato, então a ciência está órfã, perdão. O que você acha sobre isso? Muito legal falar isso, né, da mãe, né, a filosofia como mãe das ciências. Olha, isso nem foi o Hawking, na verdade, Hegel vai dizer que a filosofia termina em mim, né? A filosofia termina comigo, né? Depois da morte da filosofia decretada por Hegel, quem vem depois de Hegel são filósofos que destroem a história da filosofia, como Nietzsche, por exemplo, né? Que vai tentar... O Nietzsche é um filósofo do martelo, né? Que vai destruir todas as filosofias anteriores. Né? Ele se diz o filósofo do martelo. Ou também Marx, que vai buscar não mais as intuições ideológicas dos filósofos ou dos pensadores, mas vai pensar a força material, a luta de classes que está por detrás de todo o pensamento que é construído, né? E realmente, a gente vive hoje em dia numa crise muito grande do pensamento. Agora, essa crise na filosofia, ela é muito saudável, né? E, digamos, uma certa forma de fazer filosofia. O Heidegger tem uma expressão, o fim da filosofia e a tarefa do pensamento, né? Eu acho que com o fim da filosofia tradicional, especialmente de uma metafísica que busca uma verdade única e final, nasce uma nova tarefa, a tarefa do pensamento, a tarefa de se pensar livremente, que é, na verdade, a tarefa de todo pensador. E eu sempre brinco com os meus alunos assim, nós, hoje em dia, somos mais importantes do que Platão, porque Platão está morto. Né? E nós estamos vivos, e nós podemos pensar aqui agora. E eu acho que, num sentido muito amplo, a tarefa do pensamento é a tarefa da filosofia. Né? Se você está pensando, você está fazendo filosofia. Né? Então, nesse sentido, a filosofia continua aí, viva em todo aquele que se presta a pensar, a querer pensar aqui agora. Né? Então, nesse sentido, acho que a ciência, quando também volta a pensar os seus fundamentos, está voltando a fazer filosofia. Né? Digamos, a gente tem uma mãe que é imortal, não sei se é bom ou se é ruim, mas uma mãe que é imortal porque o pensamento nunca vai morrer. Se tem ser humano, né? Se tem ser humano, o ser humano pensa, o pensamento sempre volta. E se pensar é fazer filosofia, a filosofia está sempre aí de volta. Agora eu vou criar um pouquinho de polêmica falando sobre o sentido oposto. A gente conversou sobre o princípio da insignificância, mas também tem uma outra ideia que vai justamente oposta a essa, que os seres humanos são extremamente especiais, né, que se você for observar o cosmos,
a gente não vê vida em lugar nenhum, até o momento a gente não conseguiu pegar nenhuma informação que exista algum tipo de vida, mesmo que microbiana ou bacteriana, em outro planeta, em luas. Então, devido a isso, nós somos extremamente especiais, porque não só somos algo vivo dentro do universo, como somos seres pensantes e diferenciados de todas as outras estruturas que se encontram hoje em dia. O que você poderia comentar sobre isso? Eu acho que além disso, porque vocês devem saber isso mais do que eu, né? Vocês são de ciência, mas eu adoro esses assuntos também. E o que eu ouço a falar é que existe muita probabilidade de ter vida em outros planetas, né? Pela quantidade de planetas que existem. Se só nossa galáxia tem 200 bilhões de sóis, e existem 200 bilhões de galáxias mapeadas, imagina a quantidade de planetas que existem. É só que a gente não tem... o tempo que leva para a gente criar uma tecnologia para descobrir um outro planeta habitado é o tempo que leva também para essa própria humanidade se destruir, né? Então, não dá... O que eu já ouvi falar que a própria humanidade é destruída antes de poder ter tecnologia suficiente para mandar uma mensagem ou saber receber uma mensagem que vem de espaços tão distantes. Mas, independente disso, eu acho que, mesmo que a gente queira nos colocar no nosso devido lugar com esse princípio da insignificância, eu, por exemplo, né, e todos nós aqui, cada um de vocês aí que está pensando, não pode deixar de ser um ser humano, né? Você, Bruno, só pode pensar tudo o que você pensa sendo Bruno. Então, mesmo que Bruno, se você me perdoa, mas sendo tão insignificante quanto eu também sou, né, e todos nós somos, né, você, Bruno, para o próprio Bruno, é o centro do universo. Né? Então, eu, para mim mesmo, não consigo sair de mim mesmo para pensar tudo que eu penso e para ver tudo o que eu vejo. Então, se eu, por um lado, consigo me colocar na insignificância que eu sou frente ao universo, eu também sou o centro do universo para mim mesmo, porque eu não posso pular a minha própria sombra, eu não posso sair de dentro de mim mesmo para poder pensar o mundo. Então, se eu só posso pensar o mundo a partir de dentro de mim mesmo, como quase que o mundo só existe a partir do momento em que eu posso ver o mundo, e que de alguma maneira, o mundo aparece para um ser humano. Né? Então, se eu, num ponto de vista, não tenho importância nenhuma, né, se eu morrer agora, o mundo vai ficar perfeitamente perfeito, exatamente como ele sempre foi. Por outro lado, o mundo todo termina, né? Porque o mundo todo é o mundo que eu estou vendo, sempre. Mesmo que eu possa pressupor que existe um outro mundo que é o Bruno, que é o mundo que o Bruno está vendo. Isso é só uma pressuposição abstrata, porque o mundo que eu sei que existe é o mundo que eu estou vendo. E quando eu morrer, esse mundo vai acabar. Enfim. Temos uma pergunta que foi feita pelo Alfredo Henrique Oliveira Marques. E ele faz o seguinte questionamento. Professor Marcos, você poderia explicar o movimento e a teoria das 4 causas de Aristóteles na Física 2 e Metafísica 5? Opa, acho que isso aí já é uma pergunta de alguém que entende, né? E foi lá especificamente ali. Acho que isso aí demorar vários hangouts aí para a gente explicar. Mas a gente pode falar um pouquinho, pelo menos, das 4 causas, né? Das 4 causas, que aqui a palavra causa em Aristóteles não é como a gente pensa causa, que a gente sempre relaciona causa com causa e efeito. Né? Eu acho que a palavra causa em Aristóteles está muito mais relacionado com aquilo que é responsável por alguma coisa ser do jeito que é. Né? Então, vamos pegar, por exemplo, uma estátua de bronze do deus Apolo. Quais são os elementos que são responsáveis para que essa estátua seja a estátua que é? Então, em primeiro lugar, você tem uma causa material. Né? Que é a estátua de bronze, ela é feita de alguma matéria, né? de bronze. Né? Então, você tem aí
um princípio material que está presente em tudo aquilo que existe, né? Que é a matéria, que é feito de matéria. Por outro lado, você tem um princípio formal, você tem a estátua de bronze do deus Apolo, ela está numa determinada forma específica, né? Que é a forma do deus Apolo. Né? Então, é aquela forma específica, ou o próprio conceito de estátua é uma determinada forma que aquele material, o bronze, está moldado dentro daquele material. Então, digamos, essas são as duas causas estáticas, a matéria e a forma. Depois, o Aristóteles introduz duas causas dinâmicas, já respondendo aí a ideia de movimento, que é a ideia de causa motora, o princípio do movimento, e a causa final, né, para que alguma coisa é feita. Então, se a gente for pegar lá o exemplo da estátua de bronze do deus Apolo, qual é a causa motora ou a causa eficiente dessa estátua? Foi o artesão que moldou numa determinada matéria, o bronze, a forma do deus Apolo. Né? Então, esse artesão é a causa motora da estátua, que produziu, que cunhou uma determinada forma numa determinada matéria, certo? E, por fim, você tem a causa final. Para que esse artesão fez essa estátua? Provavelmente com um sentido religioso, um sentido ritualístico, para fazer um ritual para a estátua do deus Apolo, enfim. Você tem um objetivo final, certo? Da estátua. Então, a causa final para que alguma coisa é feita e a causa motora são duas causas dinâmicas que botam em movimento essas outras duas causas estáticas, que seria a causa motora e a causa material e a causa formal. E o movimento, então, é esse movimento de se colocar uma determinada forma numa determinada matéria, visando um determinado fim. Tudo o que acontece é isso. Então, por exemplo, quando nasce um filho, Aristóteles vai dizer que uma determinada forma foi colocada, que seria um princípio masculino, foi colocada numa determinada matéria, que seria o princípio masculino, para moldar um embrião que nasceria um outro ser humano. Né? E tudo na natureza é assim. Uma determinada forma é colocada numa determinada matéria e nisso há uma transformação. De uma determinada forma anterior que sai daquela matéria, nasce uma outra forma, mas é uma outra forma é colocada naquela matéria. Então, são matérias ganhando formas. Né? Isso seria um movimento. Que aí teria que explicar também os conceitos de ato e potência. Mas aí deixa aí em aberto, né, para em outro momento a gente explica isso. Agora, para criar um pouquinho mais de polêmica, não sei se você já chegou a ver no Facebook, nas redes sociais, pessoas falando que a ciência e a religião são caminhos distintos. Eles podem buscar coisas paralelas, seguir trajetórias paralelas, mas sempre vão ser coisas distintas. E aí, correlacionando com a filosofia, você acha que a filosofia e a ciência, a religião, são coisas completamente distintas uma das outras? Ou pode haver algum ponto de interseção entre as três? E você poderia fazer algum comentário com relação a isso? Tá ótimo. Não, muito legal isso, né? E, na verdade, se você me permite, eu até gostaria de colocar também a arte, a obra de arte, né? Porque pessoas como Da Vinci, né, são, ao mesmo tempo, grandes cientistas, grandes filósofos, grandes pintores, né? E a música, por exemplo, foi durante muito tempo, e a pintura também, profundamente vinculada com a religião e também com a ciência. Né? Então, ciência, filosofia, arte, religião, elas têm uma mistura muito saudável, eu acho, que pode ser muito saudável. Mas elas têm também autonomias muito saudáveis. Eu acho que as duas coisas são possíveis. Né? A ciência continuar investigando o que ela investiga de modo autônomo da religião, a religião também, a filosofia também, e a arte, a literatura, por exemplo, também, mas em vários outros momentos elas podem dialogar.
especialmente a literatura e a filosofia, dialogam profundamente em toda a história do Ocidente, né? Platão escreveu Diálogos, Nietzsche escreveu Zaratustra, que é meio um romance, né? A própria literatura é recheada de ideias filosóficas, ideias cientistas. Tem tantos cientistas que escrevem romances, né? Não só como uma forma de divulgação científica, porque é ridículo você pensar que a divulgação científica é menos ciência, mas como uma forma de ciência forte, né? A obra de arte como uma forma de conhecimento da realidade, conhecimento vigoroso, né? Agora, o que eu não acho é que cada uma dessas instâncias deva legislar sobre a outra, né? Como se a ciência quisesse legislar sobre a fé ou vice-versa, né? Eu acho que se eu quiser, porque a fé como o próprio nome diz, é da ordem da escolha, né? Ou se você pensar a fé até como graça, né? É Deus que concede o dom da fé. A fé não é para qualquer um, né? E a fé não deve estar subordinada à ciência, né? É uma coisa que eu sempre brinco, uma entrevista com o Tim Maia, né? Perguntaram para ele assim, né? O Tim Maia é genial, né? Perguntaram para o Tim Maia, você acredita em discos, em seres extraterrestres? Aí ele falou, se eu acredito ou não, não importa. O que importa é que eles estão aí, né? Meio uma brincadeira de querer tirar essa ideia da crença e da ciência. Tem uma hora que a crença é alguma coisa tão forte, determina tanto a pessoa, por exemplo, o Jesus histórico, né? Cientistas descobriram que Jesus, na verdade, nasceu 5 anos antes de Cristo. Para a minha fé, se eu fosse um cristão, da minha fé como um cristão, eu tenho profundo apreço pelo cristianismo, né? A minha fé independe das descobertas científicas, porque é da ordem da fé. Elas podem dialogar se eu quiser, né? Mas uma não deve legislar sobre a outra, nem a ciência deve legislar sobre a religião, nem a religião deve legislar sobre a ciência. Agora, se elas quiserem andar de mão dada, boa sorte, né? Eu acho que a gente está aí para viver intensamente todos esses âmbitos, né? Eu acho que os âmbitos da fé são âmbitos pessoais, são âmbitos individuais, nem o Estado deve legislar sobre isso, né? Então, o que eu acredito, o que eu deixo de acreditar, o Brasil é um Estado laico, eu acho isso importantíssimo para se falar e pensar sobre isso. Quem legisla sobre o meu corpo sou eu, é o ser humano, e a religião não pode legislar sobre isso, né? Temas importantíssimos aí, como o aborto, né? Como casamento gay. Eu acho que isso é da esfera, isso é opinião particular minha, isso é da esfera do âmbito particular, do âmbito privado. Nem a religião, nem a ciência deve legislar sobre isso, né? Ao mesmo tempo, se a ciência e a religião quiserem conversar, quiserem trocar, isso é muito saudável. Eu sempre lembro da escola de Toledo, por volta do século XIII, em Toledo, na Espanha, em que judeus, muçulmanos e cristãos e cientistas dialogavam imensamente. Eu acho que esse diálogo e essa abertura para a diferença é uma das coisas mais importantes que a gente deve cultivar com respeito muito grande pelas diferenças, porque cada um escolhe o seu caminho de viver a vida, né? Respeitando as diferenças, né? Bem, para chegar ao encerramento do nosso Hangout de hoje, eu vou pegar uma última pergunta que foi feita aqui no Facebook, pelo Correia. Ele diz o seguinte: a ciência cobra que não basta apenas pensar, é preciso saber pensar racionalmente. Então, a racionalidade seria o divisor entre filosofia e ciência? Não, eu entendo. Eu até pensei isso quando eu estava falando. Talvez ele tenha falado essa pergunta pelo que eu falei, que pensa livremente, né? Olha, pela definição clássica da filosofia, a filosofia pensa de modo racional, né? A filosofia, digamos, a filosofia é a sede da racionalidade e vice-versa, né? Digamos, não haveria, nesse sentido de uma filosofia clássica, né, não haveria filosofia sem racionalidade. E, nesse sentido, a filosofia ela é sinônima de ciência, né? A ciência, ela, claro, sinônima no sentido bem amplo, né, de que
a filosofia também procede por argumentos racionais. Tá? Só que o que é a racionalidade é que é alguma coisa complexa e ambígua, né? E o que é o pensamento, o que a gente pode chamar de logos, né? O logos é o termo que os gregos usavam para racionalidade, né? Se a gente for pensar... por que isso eu estou falando? Porque autores como Nietzsche e talvez Heidegger, o Heidegger do final da vida, flertam muito com pensamentos que tentam ir para além da lógica, né? E tentando arvorar um certo tipo de pensamento que não é restrito apenas à lógica, né? O que seria isso, né? É difícil de falar assim também, acho que... mas a ideia é que, se a gente, pensando até usando outros conceitos como metáforas, analogias, né, imagens, né, símbolos, né, que seriam, digamos, conceitos que abarcariam mais do que simplesmente uma definição única que poderia ser expressa numa equação lógica, né, mas conceitos que estão... conceitos ou imagens ou símbolos que funcionam em âmbitos mais amplos, né? A gente poderia botar pelo menos a emoção como um desses elementos para além, né, que o símbolo, né, como sol, né, o símbolo como, enfim, a própria cruz, né, se você for pensar a teologia cristã, mas, enfim, eu estou tentando lidar com elementos do pensamento, que eu estou chamando de conceitos, mas que não se restringiriam à racionalidade. Eu acho que a filosofia se presta a isso hoje em dia, né? O próprio Zaratustra do Nietzsche tem ali vários símbolos, várias imagens que ele usa, o corcunda, né, o próprio sol, a águia e a cobra, né, a serpente, são símbolos que o Nietzsche usa, que eu acho que se prestam. Outro elemento também importante é que tem pensadores como Foucault, usam a história como um dado fundamental. E a história é a descrição de determinados momentos históricos e como que determinados pensamentos ganharam força em determinados momentos históricos. Isso não necessariamente é um pensamento aprisionado na lógica e no pensamento estritamente racional, mas eu estou só descrevendo determinados fatos, né? E percebendo como que aqueles fatos se mesclam, se coadunam. E eu acho que é até por isso que se fala que a filosofia morreu. A filosofia, de um jeito clássico de se fazer, como aquela que vai ser produzida a partir de um pensamento racional, né? Não, hoje em dia a filosofia se arvora a outros direitos que não só a racionalidade, né? Enfim, batendo a bola aí para você. Bem, então, pessoal, gostaria de lembrar que sábado que vem a gente tem o Hangout também às 8 horas. Hoje eu tive um pequeno probleminha com o meu computador, que teve de entrar num processo de reiniciar, né? Devido a reatualizar para reinstalar alguns programas, e a gente acabou iniciando o Hangout um pouquinho mais tarde do que deveria. Então a gente gostaria de pedir uma desculpas com relação a isso. E a Bruna, infelizmente, também, devido a alguns problemas técnicos no computador dela, ela acabou caindo e não pôde voltar e finalizar o programa com a gente. Então, sábado que vem, às 8 horas, Hangout no PESC, com o tema Evolucionismo e Criacionismo, com a doutora Cláudia Russo, do CCS da UFRJ. E, enfim, espero que vocês tenham gostado muito do nosso Hangout, espero que vocês possam participar novamente. Quem curtiu, dê um like aí no nosso vídeo, para ajudar na divulgação. E gostaria de agradecer também a participação do nosso
pesquisador convidado, Dr. Marcos Reis. Gostaria de passar a palavra para fazer suas considerações finais e, enfim, agradecer pelas suas informações e conhecimento no dia de hoje. Bom, Bruno, eu quero agradecer a vocês, Bruno e Bruna, pela atividade. Vocês estão de parabéns, é muito legal a gente poder estar próximo, assim. Vocês estão fazendo um banco de dados super interessante, vocês têm aulas aí, né? Vocês estão de parabéns, eu agradeço muito poder ter a oportunidade de divulgar. Eu acho que com os meios tecnológicos hoje em dia a gente consegue juntar, né, pessoas interessadas em todos esses assuntos. Pode deixar que eu vou divulgar para os meus alunos, eu vou divulgar. Eu acho que essa relação entre ciência e filosofia é muito frutífera, muito interessante. Eu que agradeço vocês aí e boa sorte para vocês. Continue o trabalho de vocês aí, excelente. Então é isso, pessoal. O Hangout do NUPESC tem esse intuito de divulgar e popularizar o conhecimento científico. Quem curtiu, quem gostar, divulgue para os seus amigos, passe para frente essa ideia, dê like nos nossos vídeos e se inscreva no nosso canal. Lá no YouTube, /NUPESC, só se inscrever e participar e ver as atualizações que a gente vai estar sempre colocando toda semana. Obrigado a todos e uma boa noite, pessoal. Valeu.